Bom dia. Que a graça e a paz estejam com todos, amém? Estamos felizes, alegres por estarmos reunidos mais um domingo na presença do Senhor. Ontem tivemos um casamento abençoado, PIB de Juscelino mais uma vez dando frutos, mais um casal aí que se compromete diante do Senhor e da igreja. Estivemos ali na PIB de Mesquita celebrando o casamento da nossa irmã Gisele e Gessé. Mas já deixo uma nota de preocupação, porque estranhei deles não estarem aqui hoje de manhã. Então eu vou pedir os diáconos aí que entrem em contato, que ontem eles estavam tão felizes, né, e hoje não apareceram. A gente estranha. As brincadeiras à parte, que o Senhor esteja com eles nesse momento. Momento de festa, de alegria, estamos felizes pelos nossos irmãos. Bom, eu queria te convidar a ler o texto que está no segundo livro de Reis, capítulo 8, a partir do verso de número 16. Inicialmente vamos ler só até o 19, mas vamos avançar até o 29. Então, mantenha sua Bíblia aberta. O título do nosso sermão de hoje é Cuidado com suas alianças. Esse é o tema da nossa reflexão. Cuidado com as suas alianças. Segundo Reis 8, 16 ao 19. Diz assim: No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo ainda Josafá, rei de Judá, Jeorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por amor ao seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos, de ouvirmos tua voz, de louvarmos a ti e de orarmos ao teu nome. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez tua palavra está diante de nós e o teu povo ansioso para ouvir a tua voz. Então fala de novo conosco, Senhor. Como tu já tem falado desde o início desse culto, continua falando agora. Queremos ouvir a tua voz. Que venha o teu reino, que a tua igreja seja edificada, e que toda a glória seja dada ao teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Bom, o tema de hoje é aliança. Por isso, cuidado com as suas alianças. Antes da gente avançar, eu queria pensar uma coisa, na verdade, registrar uma coisa que é possível que você já saiba. Mas quero deixar isso registrado para que sirva para a sua devoção, para a sua memória. E toda vez que você lembrar de aliança, você possa se lembrar disso. Eu quero voltar às primeiras páginas do Gênesis, lá no início de tudo. Quando Deus criou todas as coisas, criou também de modo especial o homem e a mulher. E ali você sabe, ao criar o homem e a mulher, Deus faz um pacto com eles. Esse pacto é chamado pelos teólogos de pacto de obras. Por quê? Porque ele dependia da obediência de Adão. Deus coloca sobre Adão uma palavra, e essa palavra é simples. Olha, você pode usufruir de tudo que há no jardim, de toda a bonança, de toda a bondade, de todos os frutos, exceto dessa árvore e desse fruto. Mas se comeres, certamente morrerás. Aqui estão os termos desse pacto. E aqui também está o representante desse pacto, representando toda a humanidade, ninguém menos do que Adão. A gente conhece a história, logo que as páginas avançam no início da Escritura, infelizmente, homem e mulher juntos caem, desobedecem, se rebelam contra o Senhor. Eles descumprem literalmente, invertendo a ordem e o mandato do Senhor. Gênesis capítulo 3, o homem e mulher caem diante do Senhor. Ali, o pacto de obras é desfeito. Ele é quebrado. Mas a humanidade não fica sem aliança.
a gente lembra da promessa do Evangelho, já nas primeiras páginas da Bíblia, Gênesis capítulo 3, verso de número 15, onde o próprio Deus diz para a mulher e o homem, dizendo que da semente da mulher haveria um descendente que seria ferido no calcanhar, mas que esmagaria a cabeça da serpente. Isso, irmãos, é uma promessa maravilhosa. É, de fato, a primeira promessa do Evangelho. E essa promessa, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, ela recai sobre essa palavra, semente. Essa palavra no hebraico se chama zerá. É a palavra que a gente traduz como descendente também, dando a entender ali para o primeiro casal, que não tinha noção de tudo que ia acontecer na história da redenção, de que a promessa de salvação de Deus, restaurando o que aconteceu, resgatando homem e mulher que agora foram separados, expulsos do jardim de Deus, mas que por meio de sua descendência, Deus traria salvação para eles, traria redenção. Bom, a história avança um pouco e você se lembra. Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. E depois daquela história trágica que você já conhece, onde por inveja, por um ato também de rebeldia, de loucura, Caim mata o seu irmão. E aí quando isso acontece, irmãos, parece que a coisa fica desajustada. Porque a promessa de Deus recai sobre a semente. Mas logo que a semente é dada, Caim e Abel, uma tragédia acontece. Sangue inocente é derramado e o traidor, o invejoso, sobrevive, mas logo é amaldiçoado. Então é óbvio que a salvação de Deus não viria por essa semente. Nem tanto por Abel, porque já morrera, mas nem tanto por Caim. E aí acontece algo extraordinário. Algo que às vezes na nossa leitura do Gênesis passa desapercebido. Deus concede uma nova semente a Eva. Um homem, um nome, por meio de quem viria toda a descendência histórica do nosso Senhor Jesus. Você lembra do nome dele? Sete. Esse é o nome, esse é o homem por meio de quem Deus traria a sua descendência. Bom, Gênesis 4, 25 diz assim: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. A tradução literal de Sete no hebraico significa aquele que foi concedido. Agora veja o que ela diz. Porque disse ela, Eva vai dizer, Deus me concedeu. Ela faz uma brincadeira de palavras aqui. Concedido, Sete. Ela diz, Deus me concedeu. O que, gente? Outra zerá. Outra semente no lugar de Abel, que Caim matou. O que eu quero chamar a sua atenção inicialmente é para essa coisa aqui, que se por um momento parecia que a semente estava perdida, a aliança feita em Gênesis 3,15 tinha sido arruinada, num outro momento, nós vemos a esperança se acender novamente. E assim, irmãos, se eu gastasse um tempo falando todo o sermão aqui, a gente passaria por toda a história da redenção, que passa por altos e baixos, passa por momentos de total incerteza. Parece que a história seria arruinada, parece que todos os descendentes seriam destruídos, mas Deus preservou a sua semente até o final. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é fidelidade, isso é compromisso, isso é aliança. Glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Bom, a grande lição de hoje é: toda aliança é um ato de amor, um comprometimento do coração. Em nosso texto, os reis do sul estão fazendo alianças, porém, com as pessoas erradas. Contudo, existe uma aliança superior, mais forte, mais poderosa. A aliança eterna de Cristo Jesus. Ela nos lembra que Ele nos ama e que podemos confiar em sua palavra, abre aspas, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Pode dizer amém? Amém. Então me acompanhe. Vamos ver aqui 3 tipos de alianças que basicamente não devemos fazer, feitas por esses reis. A primeira delas, Josafá, a aliança com os ímpios.
verso 16 e 17 diz assim: no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, sendo Josafá rei de Judá, Jorão, seu filho, começou a reinar em Judá. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Primeira coisa que eu quero dizer é que o autor, né, do nosso texto, ele retrocede na história. Então, se você está lendo o 2º Reis de forma cronológica, cuidado, porque aqui nós voltamos na história. Inclusive, estamos dentro do ministério de Elias e não mais de Eliseu. Eliseu está à frente na história, ele retrocede para explicar um pouco sobre o Reino do Sul, que ficou um pouquinho de lado, porque Reino do Sul e do Norte se encontrarão um pouco mais à frente. No próximo texto, os reis estarão juntos, inclusive vão morrer juntos. Então, para explicar essa história, ele precisa voltar para o Reino do Sul. E ele volta na história um pouco antes. Quando ele retrocede, eu quero retroceder um pouco mais para falar desse primeiro tópico. O rei Josafá é citado aqui apenas como uma referência sendo o pai desse rei. E, de fato, o rei Jeorão é filho de Josafá. Mas se eu estou falando de aliança, eu me lembro de Josafá. E Josafá aqui, apesar de tudo que ele foi, eu já vou lembrar para você, ele também é um exemplo ruim, digamos assim, do que diz respeito a alianças. Lembrando primeiro quem foi Josafá. Irmão, Josafá é filho de Asa, um rei extraordinário. Basicamente, o epitáfio de Josafá foi isso. Aquele que buscou o Senhor de todo o coração. Essa é a lápide de Josafá. É aquilo que se fala quando lembra de Josafá, é isso. Então, para todos os efeitos, ele foi um rei aprovado por Deus. Ele foi um grande reformador. A reforma de Josafá é uma das mais impressionantes da Bíblia. E ela é uma das que mais se assemelha, né, à reforma protestante, ou o contrário, né, a reforma protestante mais se assemelha com a reforma de Josafá. Se você voltar ao texto de Crônicas, você vai ver que Josafá fez o que a gente pode chamar de o primeiro grupo de discipulado da história. Josafá pegou um grupo de sacerdotes, um grupo de levitas, montou literalmente um grupo. O nome desses homens são citados na Bíblia. E ele pegou esses homens e disse assim: olha, vocês vão passar de cidade em cidade, ensinando, está lá no texto, o livro da lei para as pessoas. Você tem noção disso, irmão? Eles passavam por todo o território do sul ensinando de cidade em cidade. O texto termina dizendo que, por causa disso, um grande temor se apoderou de todo o povo. Veio reforma, então a gente pode dizer que veio um avivamento. Isso vai resultar, irmãos, em campanhas vitoriosas. Josafá foi um dos reis mais afligido por batalhas. Chega uma época que uma coalizão é montada contra ele, um exército extraordinário. Ele mesmo dizendo ao Senhor, diz: olha, Senhor, tem um exército sobre o qual a gente não pode vencer. E a oração de Josafá é uma das orações mais impressionantes da Bíblia Sagrada. E depois dessa oração, o Senhor dá livramento para Josafá e o seu povo, literalmente cantando e louvando ao Senhor. Deus destrói os seus inimigos, ou fazem eles se destruírem, e dá vitória para Josafá. Veja, irmãos, um homem impressionante, um rei impressionante, mas no que diz respeito à aliança, ele ficou devendo. Depois de toda essa história bela e, como eu disse aqui, maravilhosa, Josafá decidiu se unir com a família de Acabe. Ele literalmente fez uma aliança política, em primeiro lugar com o rei Acabe, e depois, mais tarde, com o seu filho chamado Acasias. Bom, essa aliança, obviamente, foi duramente repreendida pelo Senhor. Primeiro, a aliança de Acabe. Segundo Crônicas 19:2 diz assim: o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que o Senhor odeia? Ou, melhor, e amar aqueles que odeiam o Senhor? Eu li diferente. Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Mais tarde, quando ele se alia também ao filho de Acabe, olha o que o autor diz sobre ele. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado, que você pode traduzir como aliança, com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Eu retomo a história de Josafá para começar falando de alianças erradas para você. E a primeira aliança errada é essa: a aliança com os ímpios. E quando eu falo de aliança, irmãos, para ficar muito claro aqui, bem explicado, eu não estou falando de amizade intencional, eu não estou falando de evangelização, eu não estou falando de amizade de trabalho, amizade de vizinhança, eu não estou falando disso.
Um bom relacionamento a gente precisa ter com todas as pessoas. Até porque são essas pessoas que precisam de nós. E se a gente não tiver portas abertas com elas, como é que o evangelho vai entrar? Como é que a gente vai pregar para essas pessoas, seja com palavras ou seja com a nossa vida? Quando a gente fala de aliança, a gente está falando, como dissemos na grande lição, um ato de amor, um comprometimento do coração. É muito mais do que uma amizade de trabalho. É um relacionamento fiel e íntimo. E a gente aprende, em primeiro lugar, que não dá para fazer isso com o ímpio. Porque o detalhe é muito simples, como diz o autor. O rei de Israel, que tinha vida ímpia. Se você lembra muito bem, impiedade significa literalmente não adoração ao Senhor. É uma espécie de ateísmo intencional. É alguém que conhece a Deus, reconhece a Deus, sabe que há um Deus, mas ele resolve não adorar esse Deus. Ele prefere adorar deuses criados por homens ou qualquer outra coisa, mas ele não adora Deus. Vida de ímpio. Para citar um exemplo, imagine você, vou empreender, vou montar uma empresa, uma sociedade, enfim, vou montar um negócio. E aí você lembra daquele seu amigo. Só tem um problema. Esse seu amigo é ímpio. E é interessante citar negócios, porque, infelizmente, irmão, ainda tem cristãos que acham que há coisas em suas vidas, áreas de suas vidas, desconectadas do evangelho e desconectadas da realidade espiritual. Que perigo viver assim. Como é perigoso. Veja, vou empreender. Eu chamo quem? Aquele meu amigo ímpio. Ele pode ser o maior especialista em finanças, em ciências contábeis, ou naquela empresa, ou naquele negócio que eu estou montando, naquele produto que eu vou lançar. Ele pode ser o melhor na área. Mas veja, se ele tem uma vida ímpio, em algum momento os propósitos estarão em lados opostos. E se os propósitos estiverem em lados opostos, a gente não vai conseguir seguir na mesma direção. Em algum momento, ou a empresa vai sofrer, ou você vai sofrer por isso. Em algum momento, uma escolha terá que ser feita. E, infelizmente, muitas vezes, a nossa escolha não é abandonar o negócio por Cristo, é abandonar Cristo por causa do negócio. Bom, o argumento é muito simples. Como podemos viver uma vida piedosa ao lado de quem quer viver uma vida ímpia? Essa é a primeira coisa para a gente pensar. A aliança com os ímpios. A segunda está no texto que a gente acabou de ler, verso 4 até o verso de número 6. Georão, uma aliança de casamento misto. A gente leu o texto e a gente viu, irmãos, logo que Josafá passa o trono para o seu filho, provavelmente por causa da idade, provavelmente porque jubilou-se, provavelmente por causa de alguma doença, Georão assume o trono. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: como é que pode Josafá ter tido um filho como Georão? Como é que pode Georão ter sido tão perdido, tão diferente de Josafá? Porque apesar do erro de Josafá em se aliar com os ímpios politicamente, ele ainda foi aprovado por Deus. Como eu disse, o epitáfio de sua vida é um homem que buscou o Senhor em todo o coração. Mas o epitáfio da vida de Georão, irmãos, você vai ver mais à frente, é terrível. Ele tem um reinado terrível, ele tem uma morte terrível e ele tem escolhas terríveis. A primeira pergunta que eu faço é: como é que pode Josafá ter tido um filho assim? É porque Josafá pode ter deixado, irmãos, pelo menos um legado problemático na vida do filho. O fato dele ter se aliado aos reis ímpios, isso pode ter dado, e muito provavelmente deu, liberdade, pensamentos, ideias para seu filho se aliar a esses mesmos reis, só que por meio de um casamento. E é isso que o nosso texto diz. Diz que ele andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, porque se casou com uma filha de Acabe. Veja, irmãos, aqui o texto está bem explicadinho. A sua ruína, o seu insucesso se dá por causa de um casamento. Se a gente comparar esse texto com o 2 Crônicas, que vai contar basicamente o mesmo relato, a coisa de Georão ainda piora. O texto diz que após o casamento,
provavelmente, muito provavelmente, o nome da sua esposa se chama Atalia. Atalia é filha de Acabe com Jezabel. Então ela herdou a maldade de um lado, a maldade do outro. Atalia será um pouco mais à frente, grave esse nome, porque ela será regente no Reino do Sul. Olha como que uma decisão, irmãos, vai impactar na história do povo e na história da redenção. Eu vou dar um spoiler para você. Sabe qual vai ser o primeiro ato institucional de Atalia quando ela for regente? Sabe qual vai ser? Matar todos os filhos da descendência de Davi. Todos. Pela graça de Deus, Deus vai proteger um menino que vai ficar escondido. O tal do Joás. Ele vai ficar escondido e depois ele assume o trono com 8 anos, se não me engano. Veja, irmãos, ela poderia botar a perder se estivesse isso no controle dela. Que decisão terrível. Mas veja, o primeiro ato institucional também de Jeorão é basicamente assassinar todos os seus irmãos. Sabe o que isso me lembra, irmãos? Me lembra de Acabe. Isso me lembra de Jezabel. E você entende que essa não é a mentalidade dos reis do sul, gente. Não é a mentalidade do povo do sul. É mentalidade importada de outro lugar. Ele colocou basicamente como sua rainha, sua esposa, uma mulher que trazia pensamentos ímpios dentro da sua própria casa. Provavelmente por influência dela. Ele vai assassinar todos os seus irmãos. Bom, e como é que é a vida desse homem? A vida dele não poderia ser pior. Resumindo o texto, o nosso texto vai dizer que os edomitas entraram em guerra com ele. Depois, o povo lá de Líbina entrou em guerra com ele, que já estava em guerra há algum tempo, mas o ponto é, Jeorão sai à guerra contra esses homens, esses povos. Em todas essas batalhas, Jeorão é derrotado. É impressionante. E eram povos minúsculos, pequenos, que já coexistiam e viviam ali há décadas, nas fronteiras de Israel, na parte do sul. Agora eles serão independentes. Tem um texto que diz que Jeorão, de tudo que ele conseguiu fazer, foi escapar da batalha. Conseguiu fugir com vida. Não morreu lá, pelo menos não ainda. Bom, essa é a história desse homem chamado Jeorão. A gente vai para 2 Crônicas e lá parece que o autor resolveu bater um pouquinho mais forte em Jeorão. Só para você entender as consequências de uma aliança feita num casamento com ímpios. Veja só. Aqui quem aparece para a gente é o profeta Elias. Como eu disse, estamos na época de Elias ainda. Veja, 2 Crônicas, capítulo 21, verso 10 e 11, primeiro. Diz assim: até hoje Edom, como eu já disse, continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também tornou-se independente, pois, olha o motivo, Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. E aí a pergunta, de novo, é: qual o motivo disso tudo? Por que isso aconteceu? O motivo é esse. O motivo é por causa do seu casamento com uma mulher ímpia, filha de Acabe, filha de Jezabel. Elias envia uma carta até esse rei. Nessa carta, Elias coloca ali ameaças. Elias coloca a repreensão do Senhor contra ele. E aí dizendo, obviamente, que se ele não se arrependesse, se ele não destruísse os altares, se ele não tirasse o povo da idolatria, ele morreria de forma terrível. Basicamente, o que Elias fala é: os inimigos vão invadir o teu palácio, isso vai acontecer, e eles vão levar cativo as suas mulheres e seus filhos. Mais ainda, no final de tudo, você vai morrer com os seus intestinos para fora. Veja, irmãos, que palavra terrível. Foi exatamente assim, já adiantando a história, que Jeorão vai morrer. Sentindo dores terríveis, humilhado. Bom, 2 Crônicas 21, verso 19. Ele morreu, sofrendo dores horríveis. Agora veja, pior do que morrer sofrendo dores horríveis. Escute essa descrição. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Verso 20. Morreu, esse é o epitáfio de Jeorão. Morreu sem que ninguém o lamentasse. Veja, irmão, ele não é apenas um rei ímpio tomando decisões ímpias. Ele é um rei que vive uma vida terrível e morre de maneira terrível. Esse é
o resultado de abandonar a Deus, seguir os seus próprios caminhos e levar o povo à idolatria. O grande erro de Jeorão foi casar-se com uma mulher ímpia. Bom, a Bíblia é muito clara quanto a esse respeito. E é sempre bom a gente lembrar e falar essas coisas. Quando falamos de casamento, de cristão, com pessoas ímpias, tem gente que acha que a gente está brincando aqui. Segundo lugar, tem gente que pensa que isso é opcional. Terceiro lugar, tem gente que acha que dá para dar um jeitinho na coisa. De certa forma, irmãos, Deus é misericordioso. A sua misericórdia não tem fim. E até quando a gente erra, Deus usa as circunstâncias e até os nossos erros para nos abençoar, apesar de nós. Mas isso não muda o fato de que a Bíblia fala claramente que o cristão não deve nem se associar com ímpios. Quem dirá casar-se com eles? Quem dirá, Josafá foi até o ímpio. Aqui não, aqui a gente traz o ímpio e bota ele dentro de casa. A gente dorme com ele. A chance de termos o coração corrompido é quase que 100%. E é exatamente isso que o texto diz. 1 Reis, capítulo 11, verso 1 e 2. Veja, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas, citando Deuteronômio, o texto diz: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Sabe por quê, irmãos? Porque o casamento é uma aliança. E toda aliança é um ato de amor. É um comprometimento do coração. Se ele se aliançou a essas mulheres, ele entregou o coração para elas. Então, quando elas começaram a falar de outros deuses, de outros costumes, de outro estilo de vida, isso foi sendo importado para o coração de Salomão pouco a pouco. A gente viu a história derrocada de Salomão por isso. Mas se você precisa de um texto do Novo Testamento, escute isso. 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. Um longo argumento do apóstolo Paulo falando sobre como é bom, como é melhor para o solteiro, aquele que não tem família, cumprir o serviço do Senhor na casa do Senhor. Mas como deve ser a responsabilidade daqueles que assumem esse compromisso de casar-se. E olha o que ele diz no verso número 39. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Isso serve para os dois. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser. Uma coisa óbvia que a gente sabe. A pessoa ficou viúva, né? Por motivos ali, enfim, de doença ou de qualquer outra coisa, a pessoa ficou viúva e ela está desimpedida para se casar. Isso tudo a gente sabe. Mas veja o que diz a nota no final do verso. Palavras do apóstolo Paulo. Contanto, ela pode se casar, vou traduzir, desde que ele pertença ao Senhor. Veja, irmãos, é uma frase só, mas ela diz claramente que não dá para a gente se aliar com os ímpios, porque o nosso coração é fraco demais. Todos os dias você vai ter que arrastar essa pessoa, você vai ter que chorar por ela, você vai ter que orar por ela. Vai ter um dia que ela vai te convidar a fazer outra coisa, pensar outra coisa, dizer outra coisa. Naquele dia em diante, já era. O seu coração se foi. Nós perdemos mais um. Você se desviou. E para voltar, irmãos, é pior do que quem está dentro. É pior, irmãos, para retornar. Bom, o argumento é simples. Se o casamento é uma união de propósitos, como viver dois propósitos totalmente diferentes? Foi como eu falei da empresa. Vai chegar uma hora que a gente vai querer ir para um lugar e a pessoa vai para outro. São dois propósitos de vida, duas vidas totalmente diferentes. Não estão alinhadas. Nesse momento, uma escolha terá que ser feita. E, infelizmente, a gente sempre escolhe o lado errado. Bom, em terceiro lugar, a gente tem a terceira e última aliança do nosso texto. A aliança do rei Acasias, que é uma aliança de sangue. Ou você pode chamar uma aliança familiar, tá? Bom, verso 25 diz assim: no 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar.
Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano. Grava isso. Ele reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, porque casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou-se a Jorão, filho de Acabe. Saiu à guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos seus ferimentos, sofridos em Ramote na batalha contra Hazael, rei da Síria. Depois, Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Veja, irmãos, aqui tem pouco texto, mas muitos erros. Basicamente, Acasias, se você não entendeu bem, ele é filho de Jeorão. Depois de seu pai morrer daquela forma tão terrível, tão sofredora, com os seus intestinos saindo para fora, sentindo dores terríveis, as suas mulheres, os seus filhos, todos eles foram levados pelo inimigo. Só Acasias conseguiu sobreviver. E sobreviveu, obviamente, para manter a linhagem. Acasias sobe no trono. Ele vai reinar durante 1 ano apenas. É um reinado curto demais, mas deu tempo de Acasias ser reprovado pelo Senhor. Os motivos são basicamente os mesmos de seu pai Jeorão. E a gente não estranha muito, porque se o avô dele se aliou politicamente com os reis do norte, se o seu pai se casou com uma mulher do norte, por que não me casar também? Então aqui parece que faz mais sentido. Mas se a gente for de novo para 2 Crônicas, a gente vai ver que a derrocada de Acasias não foi tão simples assim. E vamos fazer isso. 2 Crônicas capítulo 22, versos 3 ao 5. Acrescenta algumas coisas para a gente. Escute isso. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe. Por quê? Resposta. Porque sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois, depois da morte de seu pai, eles se tornaram os seus conselheiros para a sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando aliou-se a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Saiu à guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote-Gileade, e Jorão foi ferido. Bom, além de tudo que a gente já viu, aliança com os ímpios, aliança de casamento misto, a gente tem uma aliança familiar aqui. Uma dedicação sobremedida à nossa linhagem, ao nosso sangue. De fato, irmãos, isso é real. De fato, uma das alianças mais fortes que temos, um dos apegos mais naturais que nós temos, é o apego à nossa mãe. É o apego ao nosso pai, à nossa própria família, inclusive filhos e filhas. Mas e se eu te dissesse que até isso, esse apego tão profundo, esse sentimento tão nobre, tão puro que temos, precisa estar submetido ao Senhor? E se eu te dissesse, vai parecer estranho o que eu vou dizer aqui, mas e se eu te dissesse que o conselho dos seus pais não pode ser a última palavra para você? E se eu te dissesse que o teu amor a seus filhos não pode ser maior do que teu amor a Deus? Parece estranho o que eu estou dizendo, irmãos. Muito mais estranho vai parecer o que Jesus disse. E a gente vai ler Mateus capítulo 10, verso 34. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai e a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. 37. E ele explica por quê. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Interessante, irmãos, porque Acasias, ele é filho de Jorão, neto de Josafá e bisneto de Asa. E se você não se lembra, eu te lembro. Asa ficou conhecido como aquele que depois a sua avó, porque a sua avó foi também uma espécie de regente e ela trouxe idolatria para o Reino do Sul. O primeiro ato institucional de Asa é tirar a sua avó do palácio, do poder. Ele exilou a sua avó. Por que ele fez isso? Porque Asa entendeu
que o seu laço, a sua fidelidade, a sua aliança ao Senhor é muito maior do que a sua aliança à sua família. E aqui, irmãos, é óbvio que nem o nosso texto e nem nosso Senhor Jesus está pregando divisão na família, não é isso. O que Jesus está dizendo é, se infelizmente tiver ímpio dentro de casa, e como a gente já sabe, os filhos não escolhem os pais que têm, não escolhem os familiares, os tios, os avós, infelizmente, ou felizmente, Deus nos dá a nossa família e a gente tem que ter sabedoria para lidar com ela. E aqui Jesus está dizendo isso. Se esses conselhos forem maus, a derrocada de Acasias, irmãos, é justificada porque ele recebeu maus conselhos de sua mãe. E não podia ser diferente. Ela era Atalia, filha de Jezabel, filha de Acabe. Ela trouxe de casa o que ela aprendeu. Era uma mulher idólatra, servindo a outros deuses. E quando ela vai aconselhar o seu filho, ela aconselha ele com os piores conselhos que você possa imaginar. Só para você entender a história, o texto disse que Acasias vai se unir ao rei do norte, Jorão, lembra? Jorão está no trono todo esse tempo. O reino do norte até vive uma certa estabilidade. Acasias vai se unir ao rei do norte. E veja, pela primeira vez na história, 2 reis de Israel vão morrer na mesma batalha. Se você continua lendo Crônicas, o próprio autor vai dizer assim, ele se aliou porque Deus queria que ele morresse lá. Quando Jorão é ferido em batalha e eles vão para Jezreel, lá Acasias poderia ter voltado para casa. Ele poderia ter fugido da batalha, pego o seu exército, vamos voltar para o sul. Não, ele vai atrás de Jorão de novo. Consolar Jorão, cuidar de Jorão. É ali, os 2 serão mortos pelo vingador do norte, chamado Jeú. Bom, esse será o final desse homem chamado Acasias. Então vemos aqui, em último lugar, uma aliança de sangue, uma aliança errada. Bom, para a gente encerrar hoje, nosso tempo já foi, no meio de todo esse caos, e de todas essas alianças erradas, eu peço sua atenção agora, você que está dormindo, acorda, para a gente levantar a cabeça um pouco, literalmente. Levantar a cabeça e olhar por cima do sol. Eu sei que é chato, é pesado a gente falar de um texto assim. A gente quer falar de bênção, vitória, pessoas fazendo coisas certas, né? Tomando decisões corretas, fazendo aliança com gente certa. Mas, irmãos, essa aqui é a nossa história. Nunca se esqueça disso. Esses homens não são tão piores do que nós. A gente só talvez não é como eles porque a gente não tem o poder e o dinheiro deles. A história da Bíblia é a sua história. O coração deles é muito parecidinho com o seu coração. E toda vez que a gente olha para decisões, escolhas e textos como esses, exemplos como esse, em primeiro lugar, é um alerta para nós. Cuidado com as alianças que você anda fazendo. Em primeiro lugar, isso. Mas em segundo lugar, lembra, eu sempre digo isso para vocês, quando o caos aqui embaixo está muito grande, a coisa está tão nebulosa que a gente fala assim, rapaz, não dá nem para respirar aqui. A gente tem que fazer como o autor de Eclesiastes. Lembrar, irmãos, que existe um Deus acima do sol. A nossa esperança está no alto e não aqui embaixo. Não é o trono de baixo que governa as coisas, mas é o trono de cima que tudo governa. E aí, quando a gente olha para isso, tem um alento no meio de todo esse texto. E talvez você nem percebeu. Verso de número 19, que eu pulei de propósito, eu queria ler junto com você. 2 Reis, capítulo 8, verso 19. Vamos ler? Diz assim, entretanto, vamos lá, irmãos? Entretanto, por amor a seu servo Davi, o Senhor não quis destruir Judá. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Aqui, irmão, está o alento. Aqui está a nossa esperança. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa impressionante. Lembra que a gente está trabalhando 2 textos paralelos? 2 Reis e 2 Crônicas. Estão contando a mesma história. Tem um verso exatamente assim em 2 Crônicas, com a exceção de uma palavra. Eu vou repetir o início. Entretanto, por amor ao seu servo, Davi. Agora olha como é que está em 2 Crônicas 21, 7. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi. E aí o restante é a mesma coisa. O Senhor não quis destruir a dinastia dele, havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Em outras palavras, irmãos, apesar de todo o caos que a gente viu até agora, e inclusive apesar do pecado desses reis, essa sequência
tirando Josafá, mas Jeorão e seu filho Acasias. Apesar disso, todos eles são descendentes de Davi. Apesar disso, lembra que eu falei? Atalia vai reger. Ela vai tentar destruir a linhagem de Davi. Não vai conseguir. O Senhor vai preservar mais um descendente, o tal do Joás, que vai reinar mais à frente. Veja, irmãos, isso é um alento para a gente. E a primeira coisa que eu quero falar é isso. A aliança é um ato de amor. Lembra que eu falei isso lá no início? Aqui a gente prova isso. O mesmo verso, paralelo. Em um lugar diz, por amor a meu servo Davi. Em outro lugar diz, porque eu fiz uma aliança. Em outras palavras, você precisa entender isso. A aliança é um ato de amor. Quando a gente olha para a aliança que Deus fez por nós, ou conosco, é até difícil falar isso, irmãos. Deus fez uma aliança conosco. É difícil. Sabe por quê? Porque a aliança feita conosco foi feita na eternidade passada, quando ainda nem existíamos, a não ser na mente do Criador. Ele escolheu enviar o seu filho, matá-lo, fazê-lo sofrer, por amor de vocês. Quando a gente faz uma aliança com um soberano, você não pede, você não suplica, você simplesmente abaixa a sua cabeça e se rende e aceita a aliança. É a aliança de um soberano. Ei, ele nos chamou no seu trono e fez uma aliança conosco. Nós somos alvos da sua aliança. E a pergunta é, por quê? Porque ele nos amou primeiro, irmãos. Essa é a resposta e sempre será a resposta. Mas o segundo detalhe implícito aqui é essa palavrinha, irmãos, que geralmente quando ela aparece no texto bíblico, como eu disse, é um alento para nós. Entretanto, veja, eles estão se casando com mulheres ímpias, eles estão assassinando os irmãos, eles estão se aliando politicamente com os reis idólatras. O reino do sul, nesse período, se tornou pior do que o reino do norte. Entretanto, sabe qual é o nome disso, irmãos? Traduzindo, isso aqui não é conjunção adversativa. Isso aqui é uma conjunção da graça de Deus. Isso aqui é um recurso de linguagem usado pelo próprio Deus para mostrar que, apesar de nós, a sua redenção vai prevalecer, irmão. Apesar de nós e de todas as adversidades que tivemos na história da redenção, ei, um filho nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome foi Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se você olhar a genealogia de Jesus, irmãos, dá para fazer uma série de 30 sermões ali, só para você entender o tanto de coisas bizarras que há na genealogia de Jesus. A chance de dar errado era maior do que dar certo, mas deu certo, porque é o Senhor que governa a história. Deu certo por causa do seu amor, mas, sobretudo, por causa da sua graça. Deu certo porque, depois daquele pacto fracassado de obras no jardim, o representante do pacto não era mais Adão, mas era o próprio Senhor Jesus. O pacto foi firmado na eternidade entre Pai e Filho, por amor de nós. Mas, em último lugar, para fecharmos hoje, a aliança também é um ato de fidelidade. Irmãos, toda vez que você ouvir essa palavra de aliança, baseado no amor e na graça de Deus, você precisa se lembrar disso. Aquele que prometeu é fiel. Quando pregamos sobre aliança, a gente precisa se lembrar. Não é um compromisso feito com homens. Não é um compromisso feito com poderosos, humanos, terrenos. É um compromisso por aquele que pode garantir os termos do pacto. Se ele prometeu, então vai acontecer. Eu quero ler com você um texto que está em Hebreus capítulo 9. Se você puder, abra rapidamente, a gente vai encerrar lendo isso. Verso 15, depois a gente pula 27 e 28. Aí a gente vai encerrar mesmo. Hebreus 9, 15, depois 27 e 28. Diz assim: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então eu repito aqui, para você entender. Pode olhar na sua Bíblia, verso 15. Cristo é o mediador de uma nova aliança. O representante não é mais Adão, agora é Cristo. Segunda coisa, a promessa é uma herança eterna. E vamos continuar, 27 e 28. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também
Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, porque isso ele já fez, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Você pode dizer amém? Eu fiz questão de ler isso aqui, irmãos, porque isso aqui reúne tanto a aliança feita por Deus através de Cristo, mas isso também reúne talvez a maior promessa, o maior termo hoje que nós esperamos da sua aliança é o retorno glorioso de Cristo Jesus. Eu reuni esse texto para mostrar para você que se ele cumpriu o que ele chamou de nova aliança em Cristo Jesus, como ele mesmo diz, para tirar os nossos pecados, e de fato ele fez isso na cruz. Então a segunda promessa, ou a maior promessa que aguardamos hoje, também se cumprirá. Ele voltará uma segunda vez, não para tirar o nosso pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então não esqueça, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações. Cuidado com as alianças que você fará em sua vida. E nunca se esqueça, a maior aliança de todas já foi feita por você. É a aliança da nossa redenção. E ela se cumprirá a despeito de você, a despeito das suas escolhas, a despeito daquilo que você fez ou fará. O Senhor é fiel para cumprir. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra mais uma vez. Obrigado porque apesar de um texto difícil, Senhor, pesado, um texto que aparentemente não olhamos com alegria para ele, de tanta tragédia, derrota e alianças erradas, como vimos aqui. Mas é um texto necessário, precisamos aprender com essas coisas. Precisamos, Senhor, alertar o nosso coração fraco, às vezes fragilizado, às vezes, Senhor, apaixonado, de que é melhor obedecer ao Senhor do que seguir o nosso próprio coração e então ser destruído no final. Que o Senhor coloque esse alerta dentro de nós. Não é opcional obedecer a tua lei. Não é uma simples escolha. Nós só precisamos obedecer a tua palavra. E nada mais, Senhor. Porque o resto o Senhor fará por nós. Então, Senhor, coloque essa palavra em nossos corações e faça-nos lembrar que a tua aliança foi um ato de amor, um ato de graça e com certeza, Senhor, ela se cumprirá, porque aquele que prometeu é fiel. Fica conosco, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus.